Vamos mais a fundo agora nesses elementos que formam a nossa criatividade. Vamos falar sobre quantidade. Nossas experiências de vida formam o nosso repertório criativo. E a melhor forma para você guardar isso é imaginar aquelas cartelas de giz de cera que as crianças têm. Quanto mais giz de cera você tiver, quanto mais lápis de cera você tiver, quanto mais variedade de cores você tiver, maior é o seu potencial criativo. Então, se você tem uma caixinha de giz de cera com 5 lápis de 5 cores diferentes, esse é o seu potencial criativo. Se você tem uma caixa com 100 cores diferentes, com 100 lápis, é muito maior o seu potencial. E existem 3 fatores que influenciam fortemente a formação desse nosso repertório criativo. O primeiro deles é diversidade de experiências. Você já percebeu assim pessoas que de repente chegam em um momento da vida que elas querem mudar, que elas querem fazer alguma coisa diferente, que elas estão insatisfeitas, elas falam sobre, vou fazer um sabático, vou fazer uma viagem para arejar as ideias. O que elas estão buscando? Diversidade de experiências. Elas chegaram a um momento da vida delas em que elas sentem que elas não sabem muito bem o que fazer, para onde ir, e talvez os referenciais internos que elas têm não estão dando solução para os dilemas que elas vivem. Então elas têm essa ideia de, você acha que eu vou respirar outros ares, viver outras experiências, quem sabe eu oxigeno e eu tenho ideias para o meu futuro. E tem uma pesquisa muito legal publicada pelo psicólogo Dean Simonton. Ele verificou o seguinte, que países, nações que passaram por saltos criativos, tecnológico, econômico, político. Então, países que passaram por um salto criativo, uma mudança bastante grande em pouco tempo, eles foram precedidos de movimentos migratórios muito fortes. O que significa isso? Que esse país recebeu pessoas que vinham de culturas diferentes, com valores diferentes, com formações e experiências de vidas diferentes, com visões de mundo diferentes, muitas vezes com religiões, de etnias diferentes. E ao essas pessoas que migraram para aquele país enriquecerem aquele ambiente criativo, aquele país, ele em pouco tempo, ele fervilhou e ele deu um salto de crescimento e evolução. E tem uma outra pesquisa muito bacana do Scott Kaufman, em que ele verificou que a nossa vontade de experimentar, de aprender, de explorar, de se engajar com o desconhecido é mais determinante para a nossa criatividade do que o QI. Então aqui a dica para os pais é a seguinte: crie diversidade de experiências para os seus filhos. E aqui, quando a gente fala diversidade, a gente fala um conceito muito amplo. É diversidade de pensamento, de hábitos, de comportamentos, culturais, qualquer tipo de diversidade que você imaginar está valendo. Então, por exemplo, apresente diferentes ritmos musicais para o seu filho, apresente diferentes religiões, culturas, comidas, sabores, brincadeiras de todos os tipos. Explorem museus, espaços urbanos, natureza. Não tem limites para a quantidade de experiências que o seu filho pode viver. Quanto mais quantidade de experiências diferentes ele tiver, maior é a caixinha de giz de ceras que ele vai formar ao longo da vida dele. E o grande desafio aqui para os pais é exatamente sair da zona de conforto. Porque nós adultos vamos criando essas nossas zonas de conforto, né? A gente gosta de um determinado estilo musical, de alguns tipos de comida, de alguns tipos de programa de férias de fim de semana. Então o desafio é você também sair da sua zona de conforto e experimentar coisas novas. Trazer essa diversidade não só para o seu filho, mas para a família toda, para você. E aqui também eu vou deixar uma provocação. Que tal investir mais recursos, mais dinheiro que vocês tenham em experiências do que em coisas, em bens físicos? O segundo fator que influencia fortemente esse nosso repertório criativo é curiosidade. Imaginação e curiosidade são os pais da criatividade. E curiosidade é a tendência de valorizar uma informação que ainda não tem utilidade explícita. E se você olhar de um ponto de vista evolutivo, a curiosidade é um mecanismo muito importante que a gente tem, porque ela permite que a gente busque informações, experiências que ainda não têm utilidade explícita, mas que em algum momento podem ter, e isso pode garantir a nossa sobrevivência.
Então essa curiosidade é como se fosse aquele arquivo que a gente vai guardando coisas, a gente não sabe para que serve, mas a gente vai guardando essas coisas e de repente tem um desafio, tem alguma coisa que acontece e a gente tem esses recursos para puxar e concatenar e criar conexões e quem sabe ter ideias e alternativas para os nossos desafios. Curiosidade é um ponto bastante desafiador para o nosso mundo atual, para a nossa geração, para nós pais que fomos criados em um paradigma de produtividade, onde tempo é dinheiro, onde não podemos ter desperdício. Porque curiosidade é exatamente o oposto disso. Curiosidade não tem necessariamente um propósito, uma aplicação imediata. E curiosidade é desenvolvida fortemente na primeira infância. Todos os bebês são ultra curiosos. Tudo é novo, tudo é potencial, tudo é possibilidade de exploração. Tudo eles querem mexer. E o que acontece? A gente é que vai tolhendo a curiosidade dos nossos filhos. Infelizmente, esse é um dos efeitos sociais que eu considero mais prejudiciais para o desenvolvimento dos nossos filhos, que é a nossa capacidade de cortar a curiosidade das nossas crianças. Então aqui a minha dica é a seguinte: estimule a curiosidade do seu bebê. Na verdade não precisa nem estimular, é só deixar ela fluir, porque flui naturalmente. E essa curiosidade, claro que respeitando limites de segurança, né, para que o seu bebê não se machuque, ela é fundamental para que ela vá criando essa referencial de que é uma coisa boa, que ela pode fazer isso, vai fazer a diferença na adolescência, na vida adulta, pode ter certeza. O terceiro fator que influencia fortemente o nosso repertório criativo é sensibilidade. E faz bastante sentido, né? Sensibilidade está ligado a sentir, que está ligado a sensores. Então, quanto mais a gente tem os nossos sensores calibrados, né? Nossa visão, olfato, tato, audição, quanto mais calibrado, quanto mais refinado ele for, mais a gente consegue absorver dados. Quanto mais dados a gente tem, mais a quantidade do nosso potencial criativo. Então aqui a gente está falando de estimular, valorizar a sensibilidade das crianças. E parte dessa sensibilidade, ela vem sim de nascimento. Algumas crianças têm os sentidos mais aguçados do que outras, mas também é possível desenvolver. E aqui, inclusive, tem até uma constatação triste. Em geral, crianças que são mais sensíveis, que têm essa captação do mundo mais intensa, mais colorida, mais detalhada, elas acabam sofrendo bullying na escola. Crianças mais sensíveis, elas acabam sendo rotuladas de sensíveis como algo negativo. Então, é muito importante para que essas crianças que sentem mais o mundo, elas precisam, nesse primeiro momento de desenvolvimento, estarem mais protegidas e mais seguras, porque às vezes pode ser muita informação para ela, e isso pode trazer dificuldade de processar tanta informação, porque para elas tudo é mais intenso. Então elas precisam de uma atenção especial nesse desenvolvimento para elas poderem lidar com esses sensores de captação do mundo que as formam. Agora, a partir do momento que elas conseguem lidar, elas conseguem calibrar esses sensores hipersensíveis, a complexidade e a possibilidade, a visão de mundo que elas têm, em geral, é muito mais rica do que a média das outras crianças que convivem com ela. Então, o grande ponto aqui é desenvolver a sensibilidade dos nossos filhos, oferecendo múltiplas atividades sensoriais, artísticas, musicais, esportivas, cognitivas, enfim, dá um leque amplo de oportunidades para que elas desenvolvam e criem mais sensibilidade em todos os sentidos. Então, em resumo, os 3 fatores que influenciam fortemente o nosso repertório criativo, que trazem quantidade para que a gente possa criar, são diversidade de experiências, curiosidade e sensibilidade.